Fala, torcida vascaína, a gente está de volta para o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje finalmente tivemos aí a convocação da seleção brasileira e apenas um jogador do Vasco foi convocado. Vamos falar aí da lista do Ancelotti, vamos falar também dos jogadores que não foram convocados, situação aí do Ryan da renovação também, a situação com o Milan, o Vasco querendo que o jogador continue por mais tempo no clube. Vamos falar também aqui do Barros, que está lesionado, muita coisa aí para a gente falar do vídeo agora. Mas antes de começar, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está acompanhando aí nosso canal, valeu demais. Depois de uma derrota, todo mundo ressaqueado, né? Ninguém querendo saber de notícia do Vasco. Queria agradecer aqueles que tiveram a boa vontade de assistir nossos vídeos, tanto o nosso pós-jogo e também o vídeo que a gente já postou hoje mais cedo. Muito obrigado aí pela moral, a gente tem sempre que valorizar aqueles que acompanham o nosso trabalho, porque na péssima fase muitos abandonam, né? Muitos não querem nem saber de notícia do Vasco e sempre quero valorizar aqueles que estão aí assistindo, acompanhando o nosso canal. E muito obrigado. Bom, pessoal, hoje tivemos a convocação, enfim, da seleção brasileira. Havia uma grande expectativa de que 4 jogadores do Vasco fossem convocados, né? O goleiro Léo Jardim, o PH, Coutinho e também o Ryan. Porém, o técnico Carlo Ancelotti, que esteve ontem em São Januário assistindo a derrota humilhante do Vasco para o São Paulo por 2-0 em São Januário, convocou apenas um jogador que já era o grande favorito a ser convocado, pelo que ele fez nos últimos amistosos, que foi aí o PH. O PH está confirmado, convocado mais uma vez para os amistosos diante de Senegal e Tunísia. O jogo contra o Senegal será na Inglaterra, no estádio do Arsenal, e o jogo contra a Tunísia será na França, no estádio do Lille. E o Paulo Henrique irá representar o Vasco nesses amistosos aí, foi o único jogador convocado. E o Carlo Ancelotti elogiou bastante, tanto São Januário e também o jogador do Vasco, né? Acompanha aí o que disse o Carlo Ancelotti, ele que esteve presente ontem no nosso estádio. Gostaria que você pudesse falar o que mais lhe chamou a atenção no Paulo Henrique, lateral direito, segunda convocação dele. Na temporada são 4 gols, 6 assistências. E se essa segunda convocação já pode credenciá-lo para a Copa do Mundo, se você puder falar também do seu sentimento ontem, da sua presença ontem em São Januário. Obrigado. Bueno, Paulo Henrique ha feito muito bem a primeira convocação, marcou um gol, jogou bem contra o Japão. Eu acho que ele merece estar aqui hoje. Ontem foi um bom partido dele, em geral um bom partido, com o Vasco da Gama que jogou bem na primeira parte, São Paulo defendeu bem, duas equipes bem organizadas, e o ambiente de São Januário espetacular. Agradeço ao clube para a recepção que tenido, ha sido fantástico, é um ambiente espetacular. Pois é, cara, havia uma grande expectativa do torcedor da convocação do Léo Jardim, principalmente de Coutinho e também do Ryan, né? Coutinho jogando muita bola, uma posição onde não existe um camisa 10 na seleção brasileira, não existe jogadores com as características do Coutinho na seleção. Infelizmente o jogador ficou de fora. O Ancelotti deu meio que uma cutucada naqueles que pediram o Neymar na seleção, né? Meio que indiretamente, falando que só vai convocar jogador que estiver bem fisicamente, que consegue render tanto no primeiro e no segundo tempo. Possivelmente pode ser que ele tenha mudado de ideia quanto ao Coutinho devido ao jogo ontem, onde o Coutinho não conseguiu render no segundo tempo e foi substituído pelo Diniz. O Diniz também sacrificou bastante o atleta, diga-se de passagem, né? Colocando o jogador para atuar como o primeiro volante. O jogador vivendo uma grande expectativa de ser convocado, infelizmente foi totalmente sacrificado no jogo, mas isso talvez não seja só isso suficiente para que o Coutinho tivesse sido convocado, se ele tivesse jogado bem. O Paulo Henrique foi muito mal e foi convocado, né? O jogo de ontem acho que não serviu de parâmetro para a convocação do Ancelotti, e a gente torce para que o Coutinho não baixe o nível, né? Que isso não abale o jogador, que ele continue jogando bem, ajudando o Vasco, porque o Vasco tem jogos importantes aí, ainda vivo para uma pré-Libertadores. É verdade, ficou um pouco mais distante com essa derrota inesperada em São Januário ontem. Porém, o Vasco tem grandes chances ainda de buscar esse G7, ou quem sabe, e até mesmo o G8, se cair no colo do Vasco no fim da temporada, caso a gente não conquiste a Copa do Brasil. Como eu já falei, importante, Cruzeiro ser campeão se o Vasco não for.
É o segundo time que a gente tem que torcer para ser campeão, ou se possivelmente o Fluminense ficar entre os 7, se o Fluminense for o campeão da Copa do Brasil, também vai abrir o G8, tanto Cruzeiro e Fluminense hoje, que estão à frente do Vasco, poderiam ser os campeões, caso o Vasco, lógico, não fosse o campeão da Copa do Brasil. Mas hoje o cenário é o Vasco buscar essa vaga pré-Libertadores e depois lutar pelo título da Copa do Brasil, que eu tenho certeza que o Vasco tem totais condições de conquistar o bicampeonato. E voltando à seleção, o Ryan também é um outro jogador que tinha uma grande expectativa do torcedor vascaíno de ser convocado. O jogador estava jogando muito bem, teve essa lesão que afastou ele do jogo diante do Red Bull, e ele não voltou tão bem nesse jogo diante do São Paulo, não sei se por conta da lesão ou se talvez por conta do esquema meio mirabolante do Diniz, digamos assim, né? O jogador praticamente não teve chances, né? Teve uma cabeçada no primeiro tempo, foi na trave e ponto, né? Acho que foi só isso do Ryan no jogo ontem diante do São Paulo, e claramente aí o jogador não está se sentindo bem jogando como centroavante. Ficou nítido isso no jogo ontem, já tinha ficado um pouco no jogo contra o Fluminense, mas o gol ofuscou um pouco essa dificuldade dele de jogar de costas, de fazer pivô, de ser literalmente um camisa 9. Ele até mesmo, no fim daquele jogo contra o Fluminense, ele deixou claro que ele é ponta direita lá na entrevista na Cazé TV. Foi uma baita da entrevista. Para mim, ali foi uma das melhores entrevistas que eu assisti no futebol, cara. Onde teve zoeira e teve também assuntos importantes, como o próprio Ryan revelando que prefere jogar como ponta direita. E hoje o ponta direita do Vasco vem sendo o Andrés Gomes e o ponta esquerda, o Nuno Moreira. E o Ryan, para não sair do time, vem jogando como titular ali na posição que era do Verratti como centroavante. Hoje, na minha humilde opinião, o ideal seria, claro, nesse jogo contra o Botafogo sem Nuno Moreira, é o Ryan ser deslocado novamente para a ponta direita, Andrés Gomes na ponta esquerda no lugar do Nuno e o Verratti centralizado. Ou se o Diniz preferir jogar novamente com jogadores mais móveis, entrar o David jogando como um falso 9, o Andrés Gomes na ponta esquerda e o Ryan na ponta direita, não utilizando o Ryan mais como um centroavante. Eu acho que seria interessante voltar, testar novamente o jogador como um ponta direita. Infelizmente ele não foi convocado, mesmo vivendo uma ótima fase, sendo a maior promessa do futebol brasileiro atualmente e um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro, infelizmente ficou de fora, né? Já que a gente entrou no assunto Ryan, o jogador está vivendo aí a expectativa de ter o seu contrato renovado. Ontem foi confirmado isso pelo jornalista Lucas Pedrosa. Minutos antes de iniciar a partida, ele falou que o Vasco está tratando de uma renovação longa com o jogador e não pretende se desfazer dele em janeiro. Quer que o jogador fique no clube por mais tempo, se valorize, jogue a próxima Copa do Mundo como jogador do Vasco, e aí sim, depois dele estar mais cascudo, ir para a Europa para que não aconteça o que aconteceu com alguns jogadores, né? Saíram muito jovens e já rapidamente voltaram ao Brasil, caso clássico Vitor Roque, que agora que está retomando um bom futebol, foi convocado inclusive para a seleção brasileira. E segundo as informações, o Vasco estaria pensando em aumentar consideravelmente os salários do Ryan para chegar próximo a 1 milhão mensalmente. Um jogador que está jogando muita bola, logicamente merece essa quantia salarial. Quem sou eu para falar que o Ryan não merece 1 milhão de salários por mês, mas é um jogador que claramente, se ele continuar no Vasco, ele pode continuar evoluindo e ajudar o clube, claramente aí se a gente jogar uma Libertadores na próxima temporada principalmente, né? E a gente espera que ele continue no Vasco. E ontem saiu a informação que o Milan tem interesse no jogador, a gente até falou isso mais cedo, mas se você não viu o vídeo mais cedo, estou trazendo de novo aqui a informação que o Milan estaria disposto a pagar algo em torno de 218 a 249 milhões de reais na cotação atual do euro. Porém, o Milan esbarra um pouquinho na parte financeira, já que o clube rossoneiro não anda tão bem assim das pernas financeiramente, né? Não ganha nada, é um time que perdeu muita relevância no cenário internacional, no cenário europeu, por mais que seja um dos maiores vencedores da história da Champions League. O Milan hoje vive um ostracismo muito grande, onde vem fazendo péssimas campanhas, tanto no campeonato italiano, e quando joga Champions, praticamente não é favorita em absolutamente nada, né? Mas, na minha humilde opinião, eu ainda acho o Milan um bom caminho para o Ryan, porque lá ele jogaria muito, ele seria destaque, iria conseguir se fortalecer, iria conseguir se consolidar no futebol italiano e poderia ser peça muito importante no Milan. Até dei o exemplo mais cedo, assim como o Lautaro Martínez é para o rival Inter de Milão. O Lautaro Martínez não sai da Inter de Milão porque ele sabe, se ele sair de lá, ele vai perder muito espaço dependendo do clube que ele jogar. Assim como fez o Icardi, né? O Icardi era um dos grandes jogadores da Inter de Milão, saiu da Inter, o Talarico, o famoso Talarico, saiu da Inter e foi pro PSG. Ó, sumiu, cara. Cadê o Icardi? Pois é, tá lá afundado, se eu não me engano, no Galatasaray. Ninguém mais fala desse jogador, e ele era o principal jogador da Inter. Quem assumiu esse posto foi o Lautaro Martínez, que continua por lá. Todo ano a gente vê o Lautaro Martínez ser especulado, mas ele não sai de lá.
porque ele já assumiu um posto muito importante na equipe, né? E o Ryan pode ser essa figura para o Milan. Não que venha desmerecer o trabalho do jogador. Se ele for para o Milan se desenvolver, ele tem potencial, lógico, para jogar no Real Madrid, jogar no Barcelona, em qualquer clube, Bayern de Munique, Arsenal, em qualquer time. Mas hoje, o cenário atual de um jogador que sai do Brasil, que ainda não está pronto para a Europa, pode ser interessante iniciar num clube mais ou menos dessa forma, né? Um clube gigante, mas que não vive uma grande fase, mas que ele poderia se destacar. Poderia ser a estrela do time. Na minha opinião, acho que seria um caminho interessante para o Ryan. Mas, logicamente, o Vasco vai ver a parte financeira, o que pagar mais vai ser onde o Ryan vai jogar, né? E também, lógico, depende do jogador, se ele tem interesse em jogar no clube que fizer uma proposta boa para o Vasco. Esse é o cenário do jogador atualmente, né? E comenta aí o que você achou dessa situação da seleção brasileira, que infelizmente não vamos ter todos os jogadores cotados, né? O Léo Jardim, Coutinho e também o Ryan, mas vamos ter o PH e vamos acompanhar o PH nesses amistosos. Desejamos sorte ao jogador, que ele seja titular, né? Que o Ancelotti não só convoque ele para ir de férias, tanto para a Inglaterra e também para a França. Torcemos para que ele entre em campo, porque ele fez jus por merecer a titularidade. Jogou mais que qualquer um outro lateral testado nesse ciclo, desde o fim da Copa de 2022 para agora. Ele foi o melhor, na minha opinião, em todos os jogos aí que ele fez, tanto contra a Coreia, contra o Japão. E hoje, na minha opinião, ele tem condições sim plenas de estar na Copa do Mundo de 2026 e ser titular da seleção. Comenta aí se você ficou feliz com a convocação do PH. Infelizmente, não tivemos mais outros jogadores convocados. Bom, e hoje também tivemos uma péssima notícia envolvendo o Barros, né, cara? Até no momento que eu estava gravando o vídeo mais cedo, saiu essa informação que, infelizmente, o jogador está se queixando muito de lesões, segundo o GE. Globo. As informações que temos é que o jogador recebeu uma pancada no jogo contra o São Paulo e saiu mancando de São Januário no fim da partida. O jogador deixou o nosso estádio com muitas dores, será melhor reavaliado pelo departamento médico do Vasco e tem chance de até mesmo desfalcar o Vasco nesse jogo contra o Botafogo. Se já não bastasse a ausência do PH e Nuno Moreira com o terceiro cartão amarelo suspenso, ainda podemos perder o Barros, cara. Fez total diferença a saída dele no jogo ontem contra o São Paulo, onde o São Paulo conseguiu chegar ao segundo gol com uma certa naturalidade e facilidade, porque não tinha um marcador ali, aquele 5 clássico, para ajudar na marcação, e o Vasco totalmente exposto pelo esquema maluco que o Diniz colocou em campo. Ninguém nem sabe nem dizer qual era o esquema que o Vasco estava utilizando naquele momento ali, quando empilhou aquele monte de atacante ainda, o Matheus França, um a menos praticamente em campo, né? E o Barros é uma figura crucial no meio campo do Vasco. Não dá para ficar sem o Barros nesse jogo contra o Botafogo. O Vasco tem que iniciar o mais rápido possível o tratamento para o jogador estar bem e saudável para esse jogo, para não desfalcar o Vasco. Se ele desfalcar o Vasco, certamente teremos Hugo Moura e Tietê formando a dupla de volantes para esse clássico tão importante, né? E além, claro, da saída do PH suspenso, o Mita deverá assumir a titularidade. E a gente falou dessa dúvida do ataque, né? Se vai entrar talvez o Verratti ou talvez algum outro jogador de maior mobilidade ali pelo lado esquerdo e o Ryan sendo mantido como centroavante. Eu acredito que o Verratti vai voltar a ser titular, o Andrés Gomes deslocado para a ponta esquerda e também o Ryan deslocado para a ponta direita. Na minha opinião, Vasco contra o Botafogo na próxima quarta-feira, depois de amanhã, vai ser Léo Jardim, Pumita, a zaga com Cuesta, também Robert Renan, Piton na lateral esquerda, o meio-campo Barros ou Hugo Moura, Tietê, Coutinho, o ataque com Andrés Gomes, Verratti e Ryan. Para mim, esse é o provável Vasco. Esse será o Vasco que vai encarar o Botafogo. Só a vitória interessa, cara. Se perder pro Botafogo, praticamente o Vasco dará adeus a chance de ir para a pré-Libertadores no Brasileirão. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho e comenta o que você achou da convocação do Ancelotti. Infelizmente, o Ryan não foi convocado e também o Coutinho e o Léo Jardim. Poderia ter levado o Ryan no lugar do Richarlison, né, cara? Cai pra nós. Eu gosto muito do Richarlison. O jogador tem um carinho pelo Vasco, mas ele não tá fazendo nada para estar na seleção brasileira. E com certeza o Ryan é muito mais jogador, tá mostrando jogar muito mais do que o Richarlison, mas eu queria o Richarlison no Vasco. Só para deixar claro, queria muito ele no Vasco no ano que vem. Mas hoje o Ryan está jogando mais e merecia estar na seleção. Infelizmente o Ancelotti não pensou dessa forma. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis.